aí pessoal, vocês estão bem? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Começar mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo do quadro Papo Reto. E hoje eu quero ler com vocês Tiago capítulo 5 versículo 13. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. É muito interessante quando a gente vai analisar a Bíblia Sagrada, que a gente vai encontrar absolutamente resposta para tudo. É claro que existem algumas situações que não está diretamente tratada na Bíblia, não é nas Escrituras, mas a gente vai ver pelo menos um direcionamento para cada área da nossa vida. Então as pessoas muitas vezes elas deixam, não é, de tomar boas decisões simplesmente porque não lê a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela tem resposta ou direção para muitas situações que a gente enfrenta na nossa vida. E neste texto não é diferente. A gente vai ver claramente duas situações que constantemente nós estamos vivendo. Não é ou estamos tristes ou estamos felizes, não é, na nossa caminhada. E o autor aqui do livro de Tiago vai justamente falar acerca dessas duas situações. Primeiro ele vai dizer, se você está triste, que você ore. Se você está feliz, que você cante louvores. Então, claramente a Bíblia está automaticamente nos transferindo uma responsabilidade em ambas as situações. O autor não está dizendo que nós devemos pedir oração quando nós estivermos tristes. Ele não está dizendo que outras pessoas devem cantar quando nós estivermos felizes. Ele está trazendo essa responsabilidade para nós. Se você está triste, você deve orar. Se você está feliz, você deve cantar louvores. Por que eu estou falando disso? Porque muitas vezes nós que estamos dentro da igreja ouvimos a seguinte frase: ore por mim. E não existe problema nenhum nisso, não é? As pessoas constantemente elas pedem oração. E não existe problema nisso, a Bíblia nos incentiva a nós orarmos uns pelos outros, não é isso que fortalece a nossa fé, é isso que fortalece a nossa caminhada. Então sim, nós devemos orar uns pelos outros. O problema não está em pedir oração, o problema está em quando eu me apoio na oração dos irmãos. É quando eu me apoio na fé do próximo, sabe? É como se eu estivesse terceirizando uma responsabilidade que é para ser minha. A Bíblia deixa claro que eu devo orar se eu estiver triste. É claro, você pode pedir oração? Pode e deve pedir oração se você estiver triste, mas isso não anula o fato de que você deve fazer a sua parte. As pessoas elas estão terceirizando a responsabilidade espiritual que era para ser delas, colocando em outras pessoas. Porque elas conhecem homens e mulheres de oração e na cabeça delas, elas acham que se aquela pessoa orar, uma mudança vai acontecer na vida delas. Pode até acontecer pela fé da outra pessoa, mas a experiência do cristianismo não é baseada na fé dos outros. Nós temos que desenvolver a nossa própria fé. Nós temos que desenvolver a nossa intimidade com o nosso Pai. Nós muitas vezes nos esquecemos que a salvação ela é individual. E aquilo que eu plantar individualmente, eu vou colher. E tratando-se de salvação, isso vai muito além. Não tem como eu chegar naquele grande dia diante do Senhor e pedir oração para o irmão que foi salvo, sendo que eu não fui. Então assim, pode sim pedir oração, mas isso não muda o fato de que eu devo orar por mim mesmo. Eu devo fazer a minha parte. Eu devo assumir a responsabilidade de ter a minha vida com Deus. É claro que é muito mais confortável eu pedir oração por irmão e deixar de orar. Não é muito mais confortável me apoiar na fé dos outros. Mas como eu falei, isso muitas vezes não vai mudar a sua vida. Isso muitas vezes não vai tirar você da zona de conforto que você está. Porque é muito fácil eu me apoiar na fé dos outros, mas é difícil quando a Bíblia me convida a renunciar a mim mesmo, a pegar a minha cruz e seguir a Cristo. Então, esse evangelho de facilidades, isso não existe, sabe? O cristianismo é justamente algo que é difícil sim de se viver, mas que é possível com a ajuda do Espírito Santo. Então a gente precisa tirar da nossa cabeça que é porque o irmão está orando que as coisas vão mudar, que é porque fulano está orando porque as coisas vão mudar. Não, é por causa da nossa fé em Deus, em Cristo Jesus, que as coisas elas vão começar a caminhar do jeito que Deus quer que caminhe. Mas eu preciso fazer a minha parte. Eu não posso simplesmente deixar que o irmão pague o preço lá e eu não faço absolutamente nada, porque a bênção ela não cai do céu, sabe? Um relacionamento saudável com Deus não cai do céu, precisa
haver uma disposição da nossa parte. Nós precisamos ter o nosso tempo com Deus. Jesus, quando ele vai falar acerca de oração, ele vai dizer: quando você orar, entre no seu quarto, feche a porta e fale com seu pai que te ouve em secreto. A Bíblia não diz se você orar, a Bíblia diz quando você orar. Então a oração na nossa vida não é uma condição, não é se eu estou bem ou se eu estou mal. A oração na nossa vida é um hábito diário que nós precisamos ter com o nosso Deus. Assim como a salvação ela é individual, nosso relacionamento com Deus também. As nossas experiências com Deus também será individual. É lindo ver testemunhos de outras pessoas que viveram o sobrenatural de Deus, mas será que Deus só tem o sobrenatural para as outras pessoas? Não, Ele tem para nós também. O problema é que nós não queremos pagar o preço. O problema é que nós não queremos fazer a nossa parte. O problema é que é muito mais fácil a gente falar: ore por mim, e eu deixo de orar. Que a gente verdadeiramente possa ter esse relacionamento com o Pai, não de simplesmente alguém distante, sabe? A Bíblia vai dizer que Jesus ele não quer chamar a gente apenas de servo, mas ele quer nos chamar de amigos. Então que a gente tenha intimidade com esse nosso amigo, que tem que ser o nosso melhor amigo diariamente. E que a gente faça a nossa parte como a Bíblia nos manda fazer. E quando nós estivermos bem, fazendo a nossa parte, fazendo aquilo que Deus espera de nós, nós estaremos prontos também para ajudar outras pessoas que não estão conseguindo orar, que não estão conseguindo caminhar. Nós estaremos prontos para isso, mas se a gente simplesmente for só pessoas que se apoiam em outras, aí fica difícil, não é? A gente não vai ter um amadurecimento e nem o crescimento que a Bíblia nos manda ter. Então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Peço que, por favor, continue compartilhando esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Pede para se inscrever aqui no canal, por favor. Ative o sininho para você receber a notificação quando tiver de novo. Deixe seu like. E é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.